Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje a última lição do primeiro trimestre de 2021, lição de número 13, que tem como título A Renovação do Planeta Terra. O verso dessa semana está lá em Isaías, capítulo 65, verso 17, diz assim: Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Bem, nós precisamos aqui lembrar que Isaías está falando com o povo de Israel, preparando o povo de Israel que estaria sendo levado em breve em exílio por Babilônia. E aqui Isaías ele traz uma mensagem importantíssima sobre uma nova terra, uma terra renovada que esse povo herdaria ao retornar do exílio de Babilônia. E na sequência do capítulo 65, verso 17 até o verso 25, ele traz ali alguns benefícios que esse povo teria se, ao retornar do exílio de Babilônia, eles cumprissem o propósito que Deus tinha para Israel como nação. Por exemplo, acompanhe comigo o que diz no verso 20. Diz assim: Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Veja que aqui ele mostra para o povo de Israel que eles teriam, por exemplo, um benefício de ter uma vida longa, né? Viveriam mais tempo se eles obedecessem a Deus, se ao retornar para essa nova terra, ao retornar do exílio, eles cumprissem o propósito que Deus tinha para Israel como nação. Né? Aqui está um dos benefícios que eles teriam. Mas é evidente que esses versos, do verso 17 até o verso 25, também podemos fazer uma aplicação secundária. A aplicação é essa que se refere à terra renovada após o milênio. Lembre que nós acreditamos que, quando Cristo retornar, os salvos irão para o céu, viverão 1000 anos com Cristo e, após 1000 anos, retornarão para a terra, mas uma terra renovada. E a gente vê de forma mais detalhada também em Apocalipse capítulo 21. Nós podemos aqui já em Isaías ter aqui uma ideia, por exemplo, o porquê também podemos fazer essa análise de esse momento que Isaías está se referindo também poder ser a terra renovada após o milênio. Acompanhe o verso 25, o que diz: O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Bem, é evidente que para um leão, né, um carnívoro, se tornar um herbívoro, é necessário uma transformação radical da natureza. Transformação radical essa que somente ocorrerá na renovação do planeta Terra, planeta esse que herdaremos após o milênio. Mas, para nós analisarmos e aplicarmos esses versos de Isaías à nova terra, né, a terra renovada após o milênio, como eu falei, nós precisamos estudar em conjunto com o Novo Testamento, como, por exemplo, o capítulo 21 de Apocalipse, que também trata de um novo céu e nova terra, que justamente é essa terra renovada após o milênio. E por que não dá para nós estudarmos de forma isolada esse verso de Isaías? Justamente porque, como nós lemos no verso 20, um benefício que o povo de Israel teria, que seria viver mais tempo, aqui no verso 20 nós compreendemos que, apesar do povo viver mais tempo, ainda assim haveria morte. Mas quando nós vamos para Apocalipse 21, no verso 4, mais especificamente, nós podemos perceber que novo céu e nova terra, nessa terra renovada, após a volta de Cristo, não haverá mais morte. Então, por isso que esse trecho de Isaías, sim, nós podemos aplicar a essa terra renovada após o milênio, mas não podemos estudar de forma isolada, precisamos estudar em conjunto com o Novo Testamento. E aí sim nós teremos uma compreensão melhor dessa terra renovada após o milênio. Bem, na sequência, no capítulo 66, aqui já no finalzinho da mensagem de Isaías para o povo de Israel, ele relembra algumas questões que ele já havia falado para esse povo. No verso 2, por exemplo, acompanhe comigo o que diz: Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Aqui Isaías
ele lembra mais uma vez o poder de Deus. E isso é algo que Isaías, ele o tempo todo fala com o povo de Israel, do poder de Deus. Eles não deveriam esquecer do poder de Deus, do Deus Todo-Poderoso, e da importância de serem verdadeiros adoradores. Isaías, ele traz na sequência, no verso 3, uma advertência, acompanhe comigo. O que imola um boi é como o que comete homicídio, o que sacrifica um cordeiro como o que quebra o pescoço a um cão, o que oferece uma oblação como o que oferece sangue de porco, o que queima incenso como o que bendiz a um ídolo. Aqui ele faz uma advertência justamente a essas pessoas que fariam ali, realizariam os rituais sagrados, os rituais de adoração, mas em sua vida não adorando a Deus verdadeiramente, né? Então ali realizando os rituais de sacrifício, mas sendo assassinos, sendo idólatras. Então Isaías, ele faz essa advertência, né? Lembrando ao povo do poder de Deus, lembrando o povo que eles deveriam ser verdadeiros adoradores, né? E mostrando a eles o cuidado que eles deveriam ter para não cair numa falsa adoração, né? E a gente falou sobre isso numa lição especificamente. Aqui Isaías, então, lembrando o povo dessa questão. Na sequência, eu separei também aqui o verso 7 e o verso 8 para analisarmos juntos. Diz assim o verso 7 e o verso 8 de Isaías, capítulo 66. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Aqui Isaías, mais uma vez, dando essa certeza para esse povo que eles retornariam. Então aqui ele personifica Sião, dizendo que Sião ali passaria por um parto, ou seja, Sião estava ali num momento totalmente desolado, sua terra totalmente desolada, e na sequência realizaria um parto que nasceria uma nação, justamente essa nação de Israel que retornaria para a sua cidade, né? Então um dia não teria ninguém, digamos assim, e logo no outro dia teria uma nação, né? Uma nova nação ali nascendo nessa terra. Então Isaías dando essa certeza de que eles retornariam. Isaías queria que eles tivessem essa compreensão, né? Que eles iriam para exílio por conta das maldades que fizeram, por conta da sua desobediência, mas eles retornariam, e retornariam para habitar uma nova terra, uma terra renovada. E agora, já chegando no finalzinho aqui do livro de Isaías, acompanhe comigo o que diz no verso 20 do capítulo 66. Trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em liteiras e sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares, em vasos puros, à casa do Senhor. Aqui nós temos algo muito interessante que é sobre a expansão missionária. Mais uma vez, Isaías ele trazendo ao conhecimento do povo de Israel que quando retornasse eles teriam uma missão a cumprir, de ser luz, de trazer não só os seus irmãos que estariam ainda exilados em outras nações, mas também pessoas dessas outras nações, trazer para o conhecimento da verdade. E aqui ele faz uma referência, trazer os vossos irmãos de todas as nações sobre cavalos, liteiras, sobre mulas, que são ali os meios de transporte do Antigo Oriente. Então eles deveriam de fato levar essa mensagem, trazer pessoas a esse conhecimento da verdade. Esse era o propósito que Deus tinha para o povo de Israel quando retornassem do exílio. Na sequência, a gente vê no verso 23, já chegando ao final do nosso estudo, diz assim: e será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então aqui Isaías, ele mostrando, principalmente o sábado como uma instituição eterna, uma instituição que sempre existiu como lembrete da criação e continuaria existindo, estava existindo naquele momento, continuaria existindo quando eles retornassem e herdassem a nova terra,
e continuará existindo na terra prometida, na nova terra que nós herdaremos quando voltarmos então para essa terra, para esse planeta renovado. Então, o sábado, uma instituição eterna, que nós sempre teremos a presença dessa instituição na nossa vida para nos lembrar do nosso Deus como o nosso Criador. Então, aqui Isaías ele praticamente finaliza a sua mensagem trazendo essa importância, né? A importância do sábado como uma instituição eterna. Né? Vê que ele deixou aqui praticamente para o final da sua mensagem e a gente vê como é importante nós termos essa compreensão. Né? O sábado, hoje, é uma instituição extremamente importante e continuará sendo por toda a eternidade, porque continuará sendo o memorial da criação. E para finalizarmos, nós vamos aqui relatar, né, a ilustração que nós temos na lição de sábado, muito interessante, porque fala de um menino, né, Billy, que disse que não queria mais estudar, nem ir para a escola, não fazia nada, porque ele leu e estudou no livro de astronomia que o Sol, um certo dia, ele iria se extinguir e toda a vida na Terra desapareceria. E ele então não via mais sentido de fazer nada, porque a vida na Terra iria desaparecer mesmo, de acordo com aquilo ali que ele estudou. E a sua mãe então falou para ele que isso não era problema dele, para ele parar com essas coisas. E o médico então, que estava ali também acompanhando o Billy, disse para ele não se preocupar, que isso não iria acontecer naquele momento, né? Mas iria acontecer aí muitas gerações à frente. E quando isso acontecesse, do Sol se extinguir e a vida na Terra desaparecer, eles já estariam mortos há muito tempo. E a ideia dessa ilustração, como diz aqui no finalzinho da lição de sábado, diz assim, né? Felizmente, nossa existência não precisa terminar em morte. Ao contrário, Deus nos oferece a vida eterna em um mundo renovado. E justamente isso que nós estudamos aqui hoje. Essa terra renovada, Israel, ele herdou uma terra renovada ao retornar do exílio, e aqui nós já temos a promessa de uma terra renovada que nós teremos também após a volta de Cristo Jesus. E a nossa vida ela não precisa se resumir, portanto, a esse curto espaço da nossa existência hoje. Né? E curto espaço de existência, independente se nós vivemos 20, 40, 80, 100 anos, é um curto espaço da existência, porque se nós compararmos com a possibilidade de vivermos eternamente, é claro que qualquer tempo que nós vivemos aqui na Terra nesse momento é curtíssimo, é totalmente insignificante, se comparado com toda a extensão de uma eternidade, né? Eternidade que nem cabe na nossa mente, né? Então nós podemos compreender que a nossa vida ela não precisa se resumir a essa. A nossa existência ela não precisa acabar com a nossa morte. Nós podemos herdar uma vida eterna. Agora, será que nós realmente desejamos isso? Será que nós realmente esperamos esse momento de herdar uma vida eterna? Porque se nós realmente desejamos e esperamos esse momento, nós hoje viveremos como alguém que realmente espera e deseja esse momento. Agora, se o nosso foco está nessa existência, nesse curto espaço da nossa existência, se nosso foco está aqui nessa vida, nesse momento, nesse momento que nós estamos, nessa terra que nós habitamos, se nosso foco está aqui, independente se nós formos ricos, pobres, vivemos 40 ou 100 anos, o final será o mesmo, será com a nossa morte. Agora, se realmente esperamos uma vida eterna, nós vamos buscar essa vida eterna. Nós vamos viver hoje como alguém que busca, não somente busca essa vida eterna, mas também busca levar outras pessoas a terem esse conhecimento de uma vida melhor, de uma vida que será de completa paz, completa harmonia, sem morte, sem violência, sem dor. Apenas felicidade, paz, harmonia. Se nós realmente acreditamos e desejamos esse momento, nós vamos também fazer de tudo para que outras pessoas possam também ter a oportunidade de herdar essa terra renovada.
né? Que nós possamos, então, hoje viver como pessoas que realmente querem, desejam que Cristo retorne logo, para que a terra seja renovada de uma vez por todas. E se nós realmente desejamos que Cristo retorne logo, se esse realmente é um desejo nosso, nós temos que todo dia olhar para o céu e dizer: Senhor, pode vir hoje. Pode vir hoje que eu estou preparado. Pode vir. Agora, se nosso foco estiver nessa terra, nós vamos continuar dizendo que desejamos o retorno de Jesus, vamos continuar dizendo que desejamos habitar numa terra renovada, mas no fundo, nós desejamos é continuar aqui, nessa terra, que não tem nada de bom para nos oferecer. Mas, aparentemente, algumas coisas boas nos oferece. Parece que essas poucas coisas aparentemente boas nos prendem nessa terra. Então, nós possamos realmente desejar viver essa vida eterna, possamos realmente desejar ver Cristo voltar em breve e cumprirmos a nossa missão. Né? Nós sabemos que Israel não cumpriu a sua missão como nação, né? Mas esse momento que Isaías ele fala para Israel, né, que eles teriam ali uma importância na expansão missionária, que nós possamos, né, pegar essa mensagem para nós e cumprir a nossa missão de levar outras pessoas ao conhecimento da verdade, para que essas pessoas possam também ter a oportunidade de escolher viver eternamente ao lado de Cristo Jesus. Que esse possa ser o seu desejo. Mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê na próxima semana com um novo assunto da Palavra de Deus. Deus te abençoe. Até lá.